Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça nos envolvendo hoje, agora e sempre. Que possamos silenciar um pouco para entrarmos em contato com Deus através da oração, conversar com o Pai e assim recebermos ainda mais essa luz, essa paz, essa vibração de amor e de harmonia que desde cedo nós estamos sentindo nesta casa. Pois desde cedo a equipe espiritual estava aqui preparando esse ambiente para a nossa chegada. E estamos muito felizes de estarmos aqui juntos, unidos e reunidos em nome de Jesus. Então eu peço a todos que possamos fechar nossos olhos para melhorar nossa concentração, ficando numa postura agradável e assim respirarmos lentamente, inspirando pelo nariz, soprando pela boca. O silêncio também é uma prece. Sentindo essa energia de paz, de amor, de sabedoria, a presença de nossos amigos espirituais, protetores, e que possamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque a ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de um grande vulto da doutrina espírita e que não é tão conhecido como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, mas que traz uma grande lição para nossas vidas. Não só uma grande lição, mas várias lições. O nome desta figura, deste homem, chama-se Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça ficou conhecido como o Gigante Deitado, porque o livro que conta a sua vida, a biografia dele, tem esse nome. Está ali a capa do livro, O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Esse livro foi escrito por Jane Martins Vilela. Depois de um tempo, foi também publicado um outro livro, que está ali do lado direito, né, em azul, com arco-íris, Gigante Deitado, a história de Jerônimo Mendonça. Essa versão é voltada para crianças e jovens, mas claro que também nós adultos podemos ler, como se fosse um resumo da história dele. Ali está meu nome completo, tá? Para quem ainda não me conhece, Glauco Araújo Guedes, e o centro no qual eu faço parte, no momento, chama-se Centro Espírita Irmã Gertrudes. Fica localizado próximo ao Parque Santana, numa região que é conhecida também pelo nome de Casa Forte, né, o bairro de Casa Forte, mas também alguns chamam do bairro de Santana também. Próximo à Casa dos Humildes. É um centro pequenininho, mas bem acolhedor. E eu estou lá sempre que possível, às quartas-feiras, de 7h30. Eu sou o dirigente mediúnico e a gente faz o estudo do livro dos médiuns, o livro Diretrizes de Segurança, de Raul Teixeira e Divaldo, e o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier e escrito pelo espírito de André Luiz. A gente estuda essas 3 obras e depois tem a parte prática do desenvolvimento mediúnico, praticamente todas as quartas-feiras. Só não quando eu adoeço, ou é um feriado, alguma coisa assim, ou a gente dá um descanso nas férias, um motivo excepcional. Mas, geralmente, a gente está lá toda quarta-feira. Ok? Então,
essa aí é a apresentação da palestra. Vamos começar, né, da infância e juventude de Jerônimo Mendonça. Ele nasceu numa pequena cidade, bem fácil dizer o nome da cidade, Ituiutaba. Mais ou menos isso. Vamos lá, todo mundo dizendo? Ituiutaba. Olha aí, tem gente, pessoal, é bom de trava-língua, né? O rato roeu o rei de Roma, né? Muito bem. Olha lá, Minas Gerais, no 1º de novembro de 1939. Pertinho da data que eu nasci, 3 de novembro, só não foi desse ano, né? Foi bem mais recente, né? Filho de Altino Mendonça e Antônia Olímpia de Jesus. Sendo 9º filho de uma irmandade de 10 filhos. É muito menino, hein? Imagine você, mãe e pai. Estamos chegando aí perto do Dia das Mães, né? A mãe do Jerônimo foi uma guerreira, como muitas mulheres nessa época tinham muitos filhos, né? Aí não tinha televisão, internet, WhatsApp, né? Não tinha pílula, né? A diversão era fazer menino, né? O rádio pegava mal, né? E namorar é bom demais, né não? Aí pronto, né? 10 menininhos ali, ele era o 9º, né? Foi quase o caçula, né? Teve uma infância pobre, cheia de privação, e seus pais eram muito pobres, analfabetos, lutavam arduamente pela sobrevivência. A mãe lavando roupa para fora e o pai fazendo bicos pelas fazendas. Conta, em uma de suas histórias, com muito humor, que o único par de sapatos que teve em sua adolescência foi achado no lixo, quando tentava entrar no cinema. Com 13 anos, foi levado a conhecer a igreja presbiteriana, na qual foi protestante até os 15 anos. Era um membro ativo, dava até palestras. Era também um bom jogador de futebol. Então, um jovem, né, aparentemente com saúde, né, inteligente, e que sabia lidar com as adversidades da vida, né, a pobreza. Isso é interessante, essa questão do par de sapatos, porque hoje nós vivemos numa época tão consumista que você vê, né, homens e principalmente mulheres tem que ter um guarda-roupa só para guardar pares de sapato, né? E você vê quase 100 pares de sapato. É uma centopeia, né? E ainda diz que não tem par de sapato, né? Quando vê uma liquidação, uma promoção, vai correndo, né? Ou então compra pela internet. E aí você vê, né, um jovem onde foi encontrar o primeiro par de sapatos no lixo. Né? E a gente vê quanta coisa boa, né, a gente pode encontrar também no lixo. Né? Tem gente que vive aí de reciclagem, que às vezes a gente joga no lixo algo que pode ser útil para outra pessoa. E às vezes a gente quer dar coisas para outras pessoas que era para ir para o lixo. Né? Veja como o ser humano é difícil, né, de compreender. Tem gente que vem, né, com a sacola pesada para o centro, né, cheio de roupa, mas roupa rasgada, roupa suja. Né? Você gostaria de ganhar de presente uma roupa rasgada, suja, sem contar outras coisas horríveis que a gente vê por aí, né? Então, quando a gente for doar algo, vamos doar com amor, não é? Ninguém vai doar um lixo, não é? E nem também vai botar no lixo algo que você sabe que tem condições de uso, só porque está com um arranhãozinho no sapato, ou só porque não está mais na moda, não é? Não está na moda para você, mas pode servir a outra pessoa que não liga tanto para a moda, né? Tá apertado, né? Tá folgado, né? Aquela roupa apertada, não, quando emagrecer, vou voltar a usar. Fica lá guardada, né? 10 anos e você não emagrece, né? Não é melhor dar para outra pessoa, né? Desapego, né? A gente precisa desapegar. Mas tem gente que dá tchau assim, né? De mão fechada, né? Se botar a mão no bolso, tem aranha, tem escorpião, né? Mas não sai R$5, R$10, a maior dificuldade. Então, o Jerônimo, ele passou por essas dificuldades financeiras, não é? Mas buscou superá-las, não é? Com bom humor, né? Tentou ter uma vida sociável, indo à igreja, jogando futebol, não é? Observando o exemplo dos pais, não é? Da mãe, do pai, que procurava sair daquela condição de dificuldade, né? Mesmo sendo analfabeto, mas não parava de trabalhar. Porque, olha, gente, o emprego pode estar difícil, mas trabalho não falta, não. É importante isso. Trabalho e fé. Pode dar um outro enter. Após a desencarnação de sua avó, começou a se debater mentalmente no problema cruciante da morte e do destino da alma. A amizade com o espírita fê-lo converter-se à doutrina espírita. Veja a importância da amizade, não é mesmo, gente?
nós, como espíritas, a gente tem que conversar sobre espiritismo, mesmo com pessoas que não são espíritas. Então veja que ele era, na época, protestante, né? Como a gente chama, evangélico. Na verdade, nós também somos evangélicos, né? Evangélico é aquele que estuda o evangelho, não é só o protestante que está ali com a Bíblia debaixo do braço, não é que ele sabe mais do que a gente, não. Basta a gente parar para estudar, que o espírita sério deve ler também a Bíblia e estudar também o evangelho. É muito importante isso. Então, através de um amigo, fez com que ele se convertesse ao espiritismo. Por quê? Porque ele viu que a doutrina protestante não conseguiu responder às suas indagações. Quando a avó dele desencarna, ele pergunta ao pastor sobre a vida além desta vida, né? A vida após a morte, como alguns dizem. E o pastor disse que a avó dele ia para o inferno porque não era evangélica, protestante, né? Porque não pagou o dízimo, né? Porque não frequentou a igreja dele, né? E ele, não, minha avó, uma pessoa boa, ela não vai para o inferno só por causa disso. Então ele começou a questionar essa fé cega. E aí, através da ajuda do amigo, ele se converteu à doutrina. Teve vários empregos, porém as dores se agravaram, não lhe deram tréguas e o impediram de permanecer por muito tempo no mesmo trabalho. E era sempre obrigado a se afastar. Foi ele balconista, entregador de jornal, redator-chefe de uma revista e professor. Então, observe que ele foi para várias áreas, não é? E, às vezes, ele não ficava muito tempo num local, não é porque ele não sabia desempenhar bem, é porque ele já estava sentindo algumas dores, às vezes ele faltava o trabalho e aí acabava se desligando, porque nem todo mundo entendia, né, um jovem tão doente, né? Demorou a ter o diagnóstico. Aí é uma foto antiga dele, né, mais jovem. Já na puberdade, Jerônimo começou a sentir dores nas articulações, especialmente nos joelhos e tornozelos. Esses pontos de seu corpo passaram a inchar e já aos 18 anos andava com dificuldade. Então observe aí nessa foto, os tornozelos, né, os pés dele já estão um pouco inchados. Ele é magro, mas pode reparar que os pés um pouco gordinho, né? É o que a gente chama de edema, né, o termo mais técnico. Um dos motivos para eu dar essa palestra foi um amigo meu que me convidou e ele pediu para eu proferir essa palestra por eu ser fisioterapeuta, né? Então ele disse a mim, Glauco, como você é fisioterapeuta, você sabe mais ainda explicar essa questão, né, dessa doença, não é, do Jerônimo Mendonça. Então, no livro, né, na biografia, você vai ver, por exemplo, inchar, né, e aí você coloca um termo técnico, né, o edema, né, para ficar mais claro essa questão. E daqui a pouco eu vou explicar mais a questão da doença dele. Ele gostava muito de ir ao cinema, não é? Ele via filmes, né, no cinema, e ele tinha um fascínio pelo personagem do Tarzan, não é? Sendo este o seu apelido. Só que era um apelido que ele colocou nele mesmo. Não é aquele apelido que geralmente a gente vê por aí, que os outros que botam na gente e acaba pegando quando a gente não gosta, né? Enquanto sua saúde lhe permitiu, participou ativamente das excursões com os jovens de uma mocidade espírita. Então ele foi um jovem atuante na doutrina espírita. Isso é muito importante, né? Nesse ponto eu me identifico com ele, né? Graças a Deus, nessa encarnação, eu nasci numa família, né, onde a maioria são espíritas. Minha mãe é espírita, né? Já na barriga de minha mãe eu já ia ao centro ali, já estava ouvindo palestra, né? Minha mãe, 9 meses, ia se arrastando para o centro e eu ali, já ouvindo tudo, né? Pequenininho eu ia para o centro para evangelização, não é? Depois, quando jovem, também participei da mocidade espírita, do grupo de juventude, né? Participei de encontros, né, da mocidade, que aqui em Pernambuco tem durante a Semana Santa. Existe o EGEP, que é o Encontro de Juventude Espírita de Pernambuco. Eu participei, não é? E depois eu também atuei como trabalhador desse evento, que vale muito a pena. E isso é muito importante, gente. Cabe a nós, como pais, educadores, avô, avó, tio, tia, trazer a criança, o jovem ao centro. A gente vê aí muitas crianças e jovens sofrendo com neuroses, ideias suicidas, depressão. Hoje em dia, né, as pessoas estão aí assustadas
com a baleia azul, não é? Isso daí são só ferramentas, né, instrumentos para o mal, mas o mal ele existe independente disso, né? Que o mal considerado por alguns como o mal do século é a depressão. E por que muitas pessoas ficam deprimidas, né? Por essa falta, por esse vazio existencial, não é, de buscar explicação, porque o adolescente, o jovem, ele tem muita energia, muito porquê, ele é muito curioso. Então a doutrina espírita esclarece muita coisa, é muito importante para o jovem. Então ele era um atuante, participou ativamente como jovem já na doutrina espírita. E por que eu coloquei ali negrito nessa questão do Tarzan? O que é que isso tem a ver? Tem a ver porque conta que uma vez ele estava no centro assistindo uma palestra e no final o palestrante ele teve uma comunicação, né? Ele era médium e no final da palestra ele deu uma comunicação. O centro não estava tão cheio assim, né? Era um centro pequeno e é mais fácil, né, para o espírito se comunicar. E ele disse: quem está aqui e é um Tarzan, segure no cipó verde da esperança, porque vai passar por muitas dificuldades. Então foi mais ou menos assim a mensagem, preparando ele para as dificuldades que ele iria enfrentar. E ele sabia que só ele sabia que ele era o Tarzan, não é? Porque ele não divulgava para ninguém. Quando ele ficava sozinho em casa ou sozinho no quarto, é que ele se olhava no espelho e ficava: "Ô, Tarzan", né? Como muitos jovens aqui podem ter feito algo parecido, né? A gente adolescente, né, estando sozinho em casa, né? A gente faz essas coisas assim, né, que ninguém sabe, mas alguém sabe. Nosso guia, nossos mentores sabem. Ah, estão observando. Então a doença que ele teve, como foi o nome? Artrite reumatoide. Quando foi que desencadeou mais forte essa doença? Certo dia foi ao cinema assistir E o Vento Levou. Esse filme acho que vocês nunca ouviram falar, né? E o Vento Levou, né? Tô vendo aqui o pessoal tudo novinho, acho que nunca assistiu, né, esse filme, né? Essa geração nova não sabe, né? Mas não havia nenhuma poltrona vazia. Então, vocês sabem que esse filme, né, é um clássico, né? Fez muito sucesso e ainda hoje ainda faz, né? E é um filme bem curto, né, gente? Bem rápido, né? 4 horas de filme. E o Jerônimo, jovem, né? Homem, né? Fica em pé, né? Ele queria muito ver o filme, o cinema lotado, não tinha mais nenhuma poltrona. E naquela época não tinha, né, essa organização de vender com lugar marcado, coisa assim. Então ele acabou sobrando e ficou em pé lá atrás do cinema. Jerônimo ficou 4 horas em pé no fundo da sala e ao terminar o filme estava petrificado, com muita dor nas pernas. Foi aí que começou a jornada dolorosa e difícil da paralisia, como ele mesmo conta em sua autobiografia. Então ele chegou a escrever uma autobiografia, mas não foi publicada porque ele acabou abandonando, mas ficou guardado esses registros e aí foi que a gente acabou sabendo dessa situação. Passou 3 meses deitado. Então, veja, não foi 3 dias, não foi 3 semanas, gente. Foi 3 meses sentindo muitas dores nas pernas. Depois usou muletas por algum tempo, enquanto ia lecionar. Então, mesmo com essa dificuldade de locomoção, mas ele queria dar aula como professor, né? No entanto, acabou mesmo tendo que ficar numa cadeira de rodas. Então você vê aí nessa foto, né, ele magrinho, né, na cadeira de rodas, né, com a perna um pouco inchada ali, né, o tornozelo. E aos 20 anos, numa cama ortopédica. Então imagine, não faz muito tempo não, vocês com 20 anos de idade, hein? Estando numa cadeira de rodas ou numa cama ortopédica, né? Acometido por uma artrite reumatoide progressiva. Por que progressiva? Porque ela começou de baixo para cima das pernas, mas foi evoluindo para os braços, até o ponto de ele ficar tetraplégico. Tetra, 4, então os 4 membros sem poder mexer, com 20 anos de idade, né? Então é algo realmente terrível. O quadro enfermo de Jerônimo era tão desolador que, mesmo sob efeito de medicamentos, seus amigos tiveram que fabricar uma cama especial e colocar sobre seu peito um saco de areia de 30 quilos para que ele pudesse suportar a dor. Então, além disso, ele tinha um problema sério no coração.
Então, esse saco era colocado para aliviar a dor que ele sentia no peito. Vocês têm ideia do que é 30 quilos? Do que são 30 quilos? O garrafão de água mineral, são quantos quilos aproximadamente? 20, não é? 20 litros equivale quase a 20 quilos. A diferença quase nenhuma, né? Claro que a água destilada, que é 1 litro, equivale a 1 quilo. Mas não é destilada, mas chega próximo, arredondando, né? Então é mais pesado do que um garrafão daquele. Imagina um garrafão daquele, mais meio garrafão em cima do seu peito para aliviar, não é, a dor. Aí você vê, essa doença não é muito comum. Às vezes a gente vê uma pessoa deficiente, né, com paralisia, tetraplegia, mas geralmente quem é tetraplégico sofreu um acidente, né, um traumatismo. Como, por exemplo, aquele ator que fez o Super-Homem. Vocês lembram da história dele? Que ele caiu do cavalo, não é, e teve uma lesão raquimedular, não é isso? Então ele lesionou uma parte da cervical e ficou sem mexer do pescoço para baixo. Aí eu pergunto, analisando friamente, claro que cada caso é um caso, mas analisando racionalmente, pela base científica, esse caso desse ator, por exemplo, e de tantos outros que têm uma lesão desse tipo, e o caso do Jerônimo, qual aparenta ser pior? Analisando na visão científica de saúde, esse é pior. Por quê? Porque ele sente dor, exatamente. Isso é muito importante de enfatizar. Porque a pessoa que sofreu uma lesão dessa, se você pegar uma agulha, claro que ninguém vai fazer isso, é maldade, né? Mas se for pegar, é um teste que alguns médicos fazem, né? E bota assim uma agulhinha, ele não vai sentir. Se pegar um fósforo e queimar, ele não vai sentir o calor, não sente frio, ele perde a sensibilidade, entendeu? Já Jerônimo não. Ele sente frio, sente calor, sente dor. Então, além de não poder se mexer, ainda tem esse problema da dor. Entenderam? Recebeu de um amigo a doação de uma Kombi para poder ser levado às palestras. Olha uma coisa boa, né? Graças a Deus ele tinha muitos amigos. Como é importante a amizade, gente. Como nós somos influenciados pelos amigos sem nem perceber. Eu estava estudando sobre isso, né? Ontem eu coloquei no meu Facebook uma frase que diz que nós somos a média dos nossos 5 amigos mais próximos, né? Claro que isso não é bem comprovado ainda, né? É uma teoria, alguns concordam, outros não. Mas o que é que diz a doutrina espírita? Sintonia, afinidade. Diz o ditado, né, que... Eu não sou muito bom de ditado, não, né? Eu não sou dessa época que o pessoal dizia muito ditado antigamente, né? Mas diz com que andas, que eu te direi quem és. Como é mesmo esse ditado? Pronto. É mais ou menos isso daí, né? Mas, na verdade, a gente pode inverter, não é? Na verdade, nem sempre é com quem a gente anda que vai determinar quem nós somos. Mas quem nós somos vai determinar com quem a gente anda, não é? Uma coisa está relacionada com a outra, né? É importante a gente analisar essas questões, porque a gente atrai, é a lei da atração. Pode observar. Tem gente onde vai, atrai idoso, né? Vai cheio dos idosos junto dele, né? Para onde vai, atrai doido, né? Deficiente mental, né? Para onde vai, atrai criança. Para onde vai, atrai cachorro. Para onde vai, atrai mendigo, né? Pode ver, você está na parada, tem 10 pessoas na parada de ônibus, de táxi, mas o mendigo vai em cima de você, né? Por quê? Você está atraindo, não é? A lei da atração. Então a gente, não é, quando gosta de uma coisa, acaba sendo atraído por outros que gostam da mesma coisa, não é? No futebol, né? Política, né? E diversas outras questões, a gente vê aqueles grupos sendo formados que começam a conversar. Se você não gosta daquilo, você já sai logo de perto e não acaba não se tornando, né, daquele grupo, daquela turma, né? Vamos dizer assim. Então, o amigo doou a ele uma Kombi. Por quê? Não é luxo, foi uma necessidade. Porque a Kombi, vocês sabem, não é? É grande, podia facilitar o transporte dele, porque ele não se sentia bem numa cadeira de rodas. Então, era como se fosse uma cama. Ele ficava meio que inclinado, entendeu? Quem quiser ver, tem vídeo na internet, no YouTube, em preto e branco, mas tem uma palestra dele muito boa, porque ele é um grande palestrante. Jerônimo tornou-se orador espírita. Podemos dizer que ele conseguiu
transformar seu leito numa tribuna ambulante. Estava sempre rindo, gostava de um bom papo, de poesias e de cantar também. Eu dei uma palestra domingo falando sobre o Dia das Mães, né? A gente falou sobre Maria de Nazaré e na palestra eu li algumas poesias. Eu acho muito bonito, né, a poesia e incentivo as pessoas realmente a gostarem de poesia. Se você for ver, o primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, qual foi? Parnaso de Além-Túmulo. Um livro de poesias. Grandes poetas, desencarnados, que continuam sendo poetas. Vê que coisa linda, né? A espiritualidade nos mostra que quando você tem um talento, você não perde esse talento. É a verdadeira propriedade. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gosto muito, que diz assim, a verdadeira propriedade. A gente acha que a verdadeira propriedade é o carro, é a casa. Nada, é o celular, é o notebook, né? Não, isso a gente deixa tudinho, né? Quando morre. O que é que leva? Aqui, ó. Conhecimento, a sabedoria, não é? As virtudes. Isso é a nossa verdadeira propriedade. Quando você conquista uma coisa, é sua. Ninguém pode roubar. Vocês já viram um ladrão chegando? Bora, passe seu curso de inglês, bora, tudo que você sabe de inglês para mim, bora. E você? Passe para mim seu conhecimento em geografia, em química, em matemática, em astronomia. Não. Ninguém vai roubar de você o conhecimento que você tem. É seu. Você pode passar para o outro de uma forma educativa, né, numa aula, dando uma dica, incentivando, mas é seu. Quando você desencarnar, vai levar para o outro lado. Então, o Castro Alves continua escrevendo do outro lado. E trouxe uma poesia belíssima, está lá no Parnaso de Além-Túmulo, só para citar o exemplo de um, mas são vários outros grandes poetas da literatura brasileira e portuguesa também. Então, volta lá rapidinho, só para enfatizar um negocinho ali no final. Estava sempre rindo, gostava de um bom papo, de poesias e de cantar também. Como é importante, né, a arte também de cantar. Não é? Eu não tenho muito talento, né, de afinação vocal nessa encarnação. Né? Mas no banheiro, né, você sozinho em casa, né, vale a pena, né, não você cantar sem medo de ser feliz, né, do julgamento dos outros. Um bom papo, né, como ele falou ali, é tão bom uma boa conversa. Né, a gente aprende trocando informações, conhecimentos. Ali a foto dele com esse peso de aproximadamente 30 quilos, né, um saco de areia para aliviar a dor no peito. Somando-se a isto tudo, ele teve perda gradativa da visão e problemas cardíacos. Então veja, além de ser tetraplégico, dor no peito, ele ainda perdeu uma visão, depois perdeu a outra visão. Por isso que ele está usando ali óculos escuros. Não é moda, não é imitando Chico Xavier, não é? Que muita gente vê, ele parece muito. Ele foi amigo de Chico Xavier, foi amigo de Divaldo Franco. Em meados de 1960, quando ainda enxergava... Tudo bem. Jerônimo quase desencarnou. Uma hemorragia acentuada das vias urinárias o acometeu. Estava internado no hospital de Ituiutaba. Ó, vocês estão melhores do que eu, tá vendo? Quando o médico amigo chamou seus companheiros espíritas que ali estavam e lhes disse que o caso não tinha solução, a hemorragia não cedia e ele ia desencarnar. É o que a gente chama, no lado científico, de prognóstico, né? O médico, ele estuda para dar diagnóstico, mas tem médico que dá prognóstico também. Não, você só tem uma semana de vida. Não, você só tem um mês de vida. Não, você vai morrer em pouco tempo, né? Será? Quem é que sabe do futuro? Por isso que é importante a gente procurar uma segunda opinião. Por isso que é importante a gente não perder a fé. Tem muita gente que morre que nem peru de véspera, né? A gente tem que acreditar. Ah, só tem 10% de chance de cura desse câncer. Eu estou nos 10%. Eu tenho que acreditar. A gente tem que ter fé. Então, Jerônimo, ele tinha muita fé, tinha muitos amigos espíritas, e vendo essa hemorragia que não parava, né, nas vias urinárias, o médico disse que ele ia morrer logo. Pode passar. Mas ele quis se despedir de Chico Xavier.
doutor, será que podemos pelo menos levá-lo até Uberaba para despedir-se de Chico Xavier? Eles são muito amigos. Só se for de avião. De carro, ele morre no meio do caminho. Veja como já era grave a hemorragia. Um de seus amigos tinha avião. Ó, coisa boa, queria eu ter um amigo com avião, hein? Levaram-no para Uberaba. Gente, quem não me conhece sabe que eu gosto de fazer essas brincadeirinhas de vez em quando, né, na palestra, para não ficar aquela coisa séria demais, né? Tá filmando, mas não fazer diferente, não. É bom sorrir, né, não? Ó, o lençol que o cobria era branco. Quando chegaram a Uberaba, estava vermelho, tinto de sangue. Chegaram à comunhão espírita, onde o Chico trabalhava então. Naquela hora, ele não estava. Participava de trabalhos de peregrinação, visita fraterna, levando o pão e o evangelho aos pobres e doentes. Vê que situação. O sangue bem grande, né? O lençol todo vermelho. Chega no centro, cadê Chico? Está peregrinando por aí. Ai, meu Deus do céu, vê que situação. Olha o teste, né? De paciência, né? Ao chegar, depois, né? O Chico volta, chega no centro e vê o Jerônimo vermelho de sangue. Aí o Chico, daquele jeito dele, né? Diz: olha só quem está nos visitando, o Jerônimo. Está parecendo uma rosa vermelha. Vamos todos dar um beijo nessa rosa, mas com muito cuidado para ela não despetalar. Um a um, os companheiros passavam e lhe davam um suave beijo no rosto. Ele sentia a energia fluídica que recebia em cada beijo. Finalmente, Chico deu-lhe um beijo, colocando a mão no seu abdômen por alguns minutos. Era a sensação de um choque de alta voltagem saindo da mão de Chico Xavier. No mesmo instante, a hemorragia parou. Isso a gente chama de magnetismo. Isso a gente chama de mediunidade de cura. Isso a gente chama de fé. Não precisa ser Chico Xavier. Aqui pode haver curas desse tipo. Na igreja católica, na igreja evangélica, no terreiro, não é no vale do amanhecer, não é tomando um chocorê, não é indo para a reunião do Seixenoe, num templo budista, indo à Índia, não é? E ouvindo ali uma pregação de algum monge. O importante é ter fé, é acreditar nisso aqui, ó. Mãos de luz, mãos que curam. Uma das coisas que me fez amar fisioterapia é poder usar isso aqui, ó, para curar. Às vezes eu sou contratado, né, para fisioterapia particular, aí eu chego, aí o pessoal olha assim para mim e diz: cadê? Eu tenho material para fazer fisioterapia. Só que não precisa de aparelho, de nada dessas coisas, não. O melhor aparelho é esse daqui. Agora, muita gente, né? Não, vou botar aqui o melhor aparelho, mais sofisticado, um monte de coisa, né? Aí fica ali, né, conversando, né, meia horinha, né, com aquele ultrassom, com não sei o quê, bota um choquezinho ali, não sei o quê. Alivia, alivia. Mas, muitas vezes, está enxugando gelo, não é? E você vê que muitos problemas estão onde? Aqui, ó, na mente. Por isso que eu venho repetindo uma frase, e eu peço que todos repitam, inclusive quem está assistindo aí no YouTube agora, pode repetir. A frase do Juvenal, que diz assim: mente sã, corpo são. Vamos todo mundo repetir bem bonito, para mandar embora o sono. Vocês sabem, comigo ninguém dorme, né? Graças a Deus aqui vocês estão de parabéns. Não tem ninguém nem querendo cochilar. Maravilhoso esse centro aqui. O pessoal é educado, fino. É outro nível, né? Vamos lá? Mente sã, corpo são. Essa frase diz muita coisa. Mente saudável, corpo saudável. O contrário é a mesma coisa, é o raciocínio lógico. Se seu corpo está doente, da onde vem essa doença? Da mente. Mas tem gente que fica com raiva se disser isso. Ah, você está dizendo que a minha doença é psicológica? Não, eu vou para outro médico. Não sossega enquanto o médico não dizer que você está para morrer. Eu nunca vi um negócio desse, minha gente. Tem gente que sai chateada. Ah, não gostei desse médico, não. Ele está dizendo que eu estou bom e ele não sabe que eu estou sofrendo? Que é isso? Os exames deram que você está bem. E essa dor que eu estou sentindo? Aqui, ó.
Tem gente que está com muito mais problema e não sente essa dor toda que você está sentindo. O Jerônimo Mendonça é um exemplo disso. Vamos ver o poder da mente. Por que foi que ele teve essa hemorragia tão grave que ia matar ele? Quem vai dar a explicação é Chico Xavier. Olhe, preste atenção, está lá no livro. Ele que fraco havia ido ali se despedir para desencarnar, acabou fazendo a explanação evangélica a pedido de Chico. E em seguida veio a explicação. Você sabe o porquê dessa hemorragia, Jerônimo? Não, Chico. Foi porque você aceitou o coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade. Gente, isso é terrível. E nos centros espíritas a gente acaba fazendo isso às vezes. Não, lá vem fulano, chega, vem se arrastando, né? Tem gente que anda assim. Ai, meu Deus, ai, minha coluna, ai, minha cabeça. Olha, eu vi a força hoje, meu filho, me dê um passo logo aí, passar logo na frente. Minha gente, pra que isso? Aí a pessoa fica, ó, pra aí, coitado, menino, quando fulano desencarnar, vai direto pro céu. Vai nada, vai passar um bom tempo no umbral ainda. Porque não aprendeu. Não é porque você está sofrendo que vai direto para o céu, não. Se fosse assim, era bom demais. Tem o bem sofrer e o mal sofrer. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a pessoa não lê direito, né? Não quer estudar, só quer saber do fenômeno, né? Do passe, da água fluidificada, da cirurgia espiritual. Tem que ler o Evangelho. A terapia é o Evangelho. Por isso, quase todo dia, né, Alexandre, eu procuro ouvir a pílula do Evangelho. É uma medicação, está lá o áudio do rapaz, todo dia, gravando o áudio da pílula do Evangelho pelo WhatsApp. E eu divulgo para mais de 200 pessoas. Todo dia eu vou lá e o pessoal fica me pedindo, cadê minha pílula? Eu disse, calma, controla a ansiedade. Não é assim, não. Não é? Quem quiser a pílula do Evangelho, bota aí o telefonezinho no WhatsApp e eu boto na minha lista de transmissão e mando para vocês, todo dia. Né? Não tão cedo, porque isso vai repassando, né? Vem lá de Minas Gerais para o mundo todo. São mais de 100 países que estão recebendo essa pílula do Evangelho. Maravilhoso. A gente tem que usar o WhatsApp para o bem. Uma pessoa só quer mandar foto de gente morta, que está morrendo não sei quem onde, né? Que está sendo assassinado não sei o quê. Só manda desgraça. Eu corto logo fora. Não manda isso para mim, não. Eu quero que mande coisas boas. Eu não quero saber quantos morreram. Eu não tenho casa funerária para saber quantos estão morrendo, quando está deixando de morrer. Ninguém manda o WhatsApp dizendo, oh, hoje nasceram 20 lá na maternidade do Tricentenário, lá no céu. Não, todo mundo, hoje morreram quantos no assassinato? Não, porque a violência está muito grande. Eu sei que a violência está muito grande. E eu vou fazer o quê? Ficar desesperado? Porque o povo gosta de criar terrorismo. Aí o pessoal está deixando de ir para o centro. Não, está tendo muito assalto aqui. Ai, meu Deus do céu. Termina a palestra, vai-se embora correndo. Esquece até a água fluidificada. Pelo amor de Deus. É um desespero. Parece que deixou, né, a mãe na... Meu Deus do céu. Tem menino pequeno em casa aí esperando para amamentar? Por favor. Olha, minha gente, às vezes eu dou esses puxãozinhos de orelha, mas é necessário, né? Ó, então não venha com essa de coitadinho, não. Tá? Eu corto logo. E mostro que é pior você se sentir o coitadinho. Porque se você for parar para ver, todo mundo aqui tem problema. Tem ou não tem, minha gente? Claro que tem. Mas todo mundo tem alegrias. A gente tem ou não tem motivo para agradecer? Temos. Quem aqui agradeceu hoje alguma coisa de bom? Eu agradeci. Todo dia eu procuro gratidão. A gente precisa exercitar a gratidão. Mas não, tem gente que adora reclamar. Não, porque esse prefeito, não, porque esse presidente, não, porque não sei o quê, não, porque essa lâmpada não presta, essa cadeira é muito velha. E isso aqui, olha para aí que negócio sem jeito. Não, isso aqui está podendo melhorar, não sei o quê, essa palestra que não sei o quê. Vá lá, dê uma palestra melhor, não é? Tá achando ruim a cadeira? Traga uma cadeira melhor para aqui para o centro, não é? Mas não, só quer criticar. É muito fácil não jogar pedra. Mas o pessoal esquece de ter telhado de vidro, não é mesmo? Tem gente que é cri-cri, né? Chega aí azedo, né? Parece que tem uma nuvem negra em cima, né? Eu nunca vi um negócio desse, minha gente. Se tá calor, vixe, tá muito calor. Aí eu tô morrendo de suor. Ah, e essa chuva? Ah, detesto quando tá chovendo. Vai começar a alagar tudo. Ó, tu vai ver, daqui a pouco vai desmoronar, não sei o quê, vai morrer não sei quantos. Menina, a pessoa já pensa em tragédia, desgraça. Aí fica, não, hoje eu não perco a NTV por nada para ver quantos acidentes teve, né? É um prazer na morte, né? Na tragédia, não é? E já fica agorando, né? Porque cada previsão terrível que as pessoas fazem, que eu fico ouvindo assim, se é. Poxa, agora ninguém diz o número do bicho, né? O número da Mega Sena, mas todo mundo diz, não, isso não vai dar certo não, isso não vai dar certo não, tu vai ver. Minha gente, vamos acreditar, se não deu certo, vamos tentar de novo, até dar certo.
Mas se a gente não acreditar, não é? A gente perde a esperança. E a gente tem que ter esperança de dias melhores. É a lei do progresso, é a lei da evolução. E aí eu falo outra frase que eu venho repetindo constantemente. Hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã eu estarei melhor do que hoje. Vamos repetir? Vamos acreditar nisso? Vamos dizer com fé nas palavras. Vamos lá? Hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã eu estarei melhor do que hoje. Por que tem gente que não fala, hein, Wanda? Será que tem um problema na garganta, alguma coisa assim? Né? O pessoal está assistindo e está falando. Não é? Se você está assistindo e não falou, vamos falar. E quem não falou, está observando, viu? Pode sentar lá atrás, mas eu vejo. Eu tenho aqui, ó, esses óculos aqui, novinho. Tá? Estou enxergando bem. Então, pelo menos finge que está falando. Né? Mas vamos participar, né? É tão bom, né? Porque a pessoa acorda 5h30 da manhã, né? Fui dormir de 1h30 da manhã, com dores na barriga, né? Cólica, tomando remédio, né? Ontem o dia todo sentindo dores. Mas graças a Deus estou aqui, não passo de coitadinho, não. Acordei cedo, fiz meu café da manhã, me ajeitei, fui para o meu trabalho no quartel, porque além de fisioterapeuta também sou bombeiro, né? Fui lá, trabalhei os 2 horários hoje, foi dobrado, né? Peguei de 7h30 da manhã, larguei de 5, terminou, fui para a academia, terminou a academia, vim correndo para cá de ônibus, desci ali, ó, vim embora andando, né? Da Agamenon para cá. Estou aqui agradecendo. Que bom que eu tenho saúde para caminhar. Que bom que eu melhorei, não é, do meu problema, tomando meu remédio, tomando uma boa alimentação, tomando muita água, não é? E a gente tem que acreditar. Agora, se fosse eu, não vou conseguir dar palestra hoje nada. Eu tive doente essa madrugada, não dormi direito. Eu trabalhei muito hoje. Eu vou desmarcar, não é não? Tem gente que só quer um motivo, né? Desculpismo. Vai chover, né? Já olha para o céu. Não vou hoje não, vai chover. E tu trabalha agora na meteorologia? Menina, até a ANAC erra, imagina tu, né? Olha, quando a ANAC diz, ó, previsão de chuva, já sabe, hoje tu pode ir tranquilo, sem guarda-chuva, que não vai chover. Porque eu nunca vi errar tanto essas previsões do tempo, né? É um caso sério. Então, o coitadinho, gente, é algo terrível. Não vamos ser o coitadinho. A gente tem que agradecer. Eu estou bem, estou cheio de problema, cheio de dívida, SPC, será, mas estou ótimo. Não é? Eu vou dizer que estou mal, é? Eu estou ótimo. A gente tem que agradecer. E vai tudo melhorar. A gente tem que sentir isso. Falar acreditando. Porque se você diz que está mal, só vai ficando mal. Cada dia mal. Já perceberam isso? A pessoa que só fica reclamando, pode ver, ela não fica boa nunca. Todo dia uma novidade. Menina, todo dia essa menina está doente. Sai de uma gripe, já pega outra. Já pega um problema, já está com outro problema. Nunca fica bom, não. Nunca vi negócio desse, não. E sai de um namoro, já pega outro pior. E sai de um casamento, já está com outro pior ainda. Já tem um dedo troncho, não sei o quê. Começa as teorias, né? Não, essa menina tem um azar. É o karma que é muito forte. Aí bota logo a culpa nos espíritos, é o obsessor, é o encosto, né? É o mal olhado. E começa as teorias, né? Minha gente, nosso destino está em nossas mãos. Então vamos participar, não é? Vamos colaborar, não é? De estar aqui. Eu acho tão importante isso, né? Que a gente está aqui, a gente troca energia. E a palavra tem poder. Eu acredito muito no poder da palavra. Muitas pessoas dizem, mas eu falei mentalmente. Tá bom, que bom, mas não consigo ainda usar a telepatia, né? A gente tem a voz. Então vamos falar, todo mundo junto, aquela frase sentindo. Hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã eu estarei melhor do que hoje. Melhorou. 98%. Porque sempre tem aquele que não vou dizer não, ele não sou obrigado. Não é mesmo, não. É o livre-arbítrio, não é? Sempre tem o do contra, né? Pode perceber. É um caso sério, né? Esse menino está se achando. Eu vou só por pirraça, eu não vou falar. Está bom, muito bem. Então, ó, começou a ter dó de você mesmo. Isso gerou um processo destrutivo. Quando você tem pena de você, é a pior coisa do mundo, gente. Você tem que se amar do jeito que você é. Coitado de mim porque eu sou negro. Coitado de mim porque eu sou gay. Coitado de mim porque eu sou velho. Coitado de mim porque eu sou mulher. Coitado de mim porque eu sou nordestino. Coitado de mim. Não, nada disso. Tem que ter cuidado, coitado de nada. Então, o seu pensamento negativo, disse Chico ao Jerônimo, fluidicamente interferiu no seu corpo físico, gerando a lesão.
Doravante, Jerônimo, vença o coitadinho, tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, para que os outros não sintam piedade de você. Então, quando ele chegava no centro, todo mundo ficava, meu Deus, coitado, olha para ir para esse rapaz aleijado, né? Não sei o que, coitado. Ele começava a fazer um monte de piada, todo mundo esquecia que ele era aleijado, né? Entre aspas. Ele seguiu o conselho. A partir de então, após as palestras, ele cantava, contava histórias hilariantes sobre suas dificuldades. A maioria das pessoas esquecia nesses momentos que ele era cego e paralítico. Sobreviveu quase 30 anos após a hemorragia fatal. Venceu o coitadinho. Que nem o Divaldo. Divaldo foi para o médico, né, cardiologista. O médico disse a ele que ele ia morrer em pouco tempo. Aí ele fez o tratamento espiritual, né? Ficou bom. Quando veio o médico, morreu. E o Divaldo está aí, 90 anos de idade. Não foi bom para o médico? Não foi bom? Divaldo Franco completou 90 anos de idade, dando palestra, viajando aí o mundo todo. Aquela ideia de 90 anos tá, né, deitado na cadeira de balanço. Não, está aí, ó, atuante, lúcido, uma inteligência, uma memória incrível. Quem puder, vá assistir. Está aí os últimos ingressos, do semestre. Ele vai estar aqui no Centro de Convenções, né, no primeiro final de semana de agosto. Eu já comprei o meu, viu? E aconselho, quem puder, compre. Vale a pena. Ok? Olha ele aí, né, nessa cadeira que é quase uma cama, né, adaptada. Jerônimo, nessa condição, cego, deficiente, escreveu, não foi 1, nem 2 livros, não. Foram quantos livros? 6 livros, está aí o nome dos 6. Pode passar, não vou ler não o nome dos 6 por causa do adiantado da hora. Na outra foto, né, mostrando ele com as crianças, ele fundou creches também, pode passar. E ele também era chamado para programa de televisão, programa de rádio, e era um exemplo de resignação, pode passar. Dentre outras instituições como creches, Jerônimo fundou os centros espíritas, não foi 1, nem 2 não. Foi o Seara de Jesus, o Manuel Augusto da Silva e o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. 3 centros espíritas foram fundados por Jerônimo Mendonça. E você fundou quantos, né? Permaneceu assim cerca de 32 anos preso ao leito. Vocês imaginam o que é você ficar você fica um final de semana no hospital, já fica agoniado, né não? Quem já ficou aqui internado 1 semana, 2, é terrível, não é? Você não vê a hora de sair do hospital, não é? Imagina você ficar numa cama por 32 anos. Mas ele não parava, viu? O corpo estava parado, mas o espírito era atuante e as pessoas levavam ele para vários lugares. E além de paralítico, ainda tinha um agravante de quê, gente? Da perda da visão. Quase não dormia, ainda tinha insônia. Que você pode pensar, mas ele deve ter dormido muito esse tempo todo. Não, tinha problema para dormir. E o que ele fez? Aproveitou para estudar bastante espiritismo. Então as pessoas liam para ele livros, né? E conta que uma vez a moça, amiga há pouco tempo dele, foi ler para ele um livro. E era um livro bem empolgante, de um romance espírita. E aí na parte boa do livro ele começou a dormir. A mulher foi e acordou ele. Bora, Jairo, na parte boa do livro tu estás dormindo. Não sabia que tem a maior dificuldade de dormir. Aí a pessoa avisa, mulher, quando ele estiver dormindo, deixa o pobre dormir. A maior dificuldade para ele dormir. Quando ficou cego, amigos liam para ele. Nunca lhe faltaram bons amigos. Mas certa vez, um repórter lhe perguntou o que é a felicidade. Ele respondeu assim: a felicidade para mim, deitado há tanto tempo nesta cama, sem poder me mexer, seria poder me virar de lado. Minha gente, só fazer isso aqui, ó, era já a felicidade para ele. Por isso que a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Porque a gente às vezes só dá valor quando perde. É ou não é? Em outra ocasião ele disse: casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Então ele não teve, né, nenhuma namorada, noiva, não se casou com nenhuma mulher, casou com a doutrina espírita. Uma mulher ia se matar com remédios e ao vê-lo na TV desiste. Então, depois que a mulher vê essa frase, né, de que a felicidade para ele era se mexer, a mulher desistiu de se matar. Ela tinha programado cometer suicídio, comprou lá os remédios, né, ela era casada, tinha filhos, aí comprou ingresso para a família toda ir para o teatro. Ela ficou sozinha em casa, a gente estava passando mal e deixou o pessoal ir. E quando ela ia se matar, o mentor dela, o guia dela, protetor, disse a ela: liga a televisão. Aí ela disse: eu vou ver as últimas notícias desse mundo cão. Aí ligou a televisão, quando vê, estava
esse homem maravilhoso, o Jerônimos, falando na televisão, mostrando a alegria de viver. E ela disse, como eu vou ter essa covardia, porque alguns dizem que é coragem, né, de se matar. Não é covardia de se matar. Depois de ver isso, ela ligou o programa e se tornou amiga de Jerônimo. Pode passar. Então, para terminar a nossa palestra, eu vou contar alguns casos engraçados de Jerônimo. A palestra está muito séria, né? Vocês riram um pouco hoje, vamos alegrar mais ainda. Certa vez, o Dr. Fritz disse-lhe que ele tinha a doença dos 3 Cs. Porque você pode dizer assim, mas ele era espírita e não procurou se curar, ficou esse tempo todo doente, por que não fez uma cirurgia espiritual, né? Podia ficar bom. E ele foi atrás do Dr. Fritz. Não é esse Dr. Fritz que tem toda esquina aí não, viu? Foi o Dr. Fritz mesmo, da época, né, que Chico Xavier conheceu e dizia que realmente era Dr. Fritz, através de José Arigó, o médium, né, naquela época. E ele foi lá. Chegou lá, Dr. Fritz olhou para ele, meu filho, você sabe qual é a sua doença? Essa é artrite reumatoide. Disse, não, seu problema é 3 Cs. Por mais uma doença, moço, já estou com esse problema todo, cego, dor no coração, e agora estou com 3 C. Que doença é essa que eu nunca ouvi falar? Calma, karma e cama. Ou seja, ele não podia curar. É aquela pessoa que está no centro há anos e não fica boa, porque é um problema kármico, é um resgate, é uma expiação. Não tem como ficar bom. Você pode ir atrás de João de Deus, não sei onde, né? Pode ir nos fazer tratamento no vale, né? Na Ubanda, no terreiro, né? Acender vela, fazer promessa, o que for. Mas não vai ficar bom. Vai ter o alívio. Porque Jesus, ele prometeu o quê? O alívio. Tem uma passagem que eu gosto muito de Jesus, e é bem conhecida, que ele diz, vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Observaram o verbo? Aliviar. Jesus não prometeu milagre, nem cura instantânea. Quando você ouve falar, eu estava com a doença e fiquei bom na hora. Duvide. Pode acontecer? Pode. A gente viu aí o exemplo dessa hemorragia que ficou bom na hora. Mas é uma exceção a regra, né? Não é a maioria dos casos. Então, os amigos sempre levavam Jerônimo ao cinema e também a outros lugares para se distrair. E estando certa ocasião, justamente no cinema, uma moça tropeçou em sua cama e explodiu de raiva. Mas não é possível. Aonde eu vou está esse aleijado. Se eu vou numa festa, o aleijado está lá. Esse aleijado me persegue. Aonde eu vou, ele está. O Jerônimo pensou consigo, e agora? Essa moça está revoltada, nervosa mesmo. Tenho que lhe dar uma resposta, mas não quero irritá-la ainda mais. O que é que eu vou dizer? E saiu-se com essa. Mas também, minha filha, você não para em casa, hein? Ela olhou atônita e começou a rir. Riram juntos, se tornaram amigos. Olha aí. Gente, se a vida lhe dá um limão, faça uma limonada. Quando chega uma pessoa azeda para você, faça uma brincadeira para ela, quebra o gelo na hora. Aquela pessoa que não responde seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite, é a que mais merece, é a que mais precisa do seu amor. Porque, olha, ser amigo, de quem é simpático, é muito fácil. É obrigação. E a gente às vezes não é, porque a gente é ingrato com nossos amigos, né? Agora, o diferencial do bom espírita, do bom cristão, é ser alegre, é ser feliz, é ser amigo, é ser simpático daquela pessoa. Ó, esse daí ninguém gosta. É esse que ele vai gostar de mim? Eu vou dobrar ele, não é? É tão bom, né? Quando você pega aquela pessoa, menino, como é que tu conseguiu ser amigo de fulano? Eu consigo, qual é o problema? Não é? Casos engraçados. Por ocasião de um enterro, quando o cortejo seguia para o cemitério, sua Kombi estava logo atrás. Retirado o caixão, quando as pessoas se dirigiam para o local, um alcoolizado que passava, vendo os amigos lhe carregando a cama, exclamou, nossa, 2 defuntos, esqueceram o caixão deste. Ele aprendeu a não se revoltar com comentários infelizes. O tal do bêbado, né? Um caso sério, né? E ele não ficava magoado com isso. Se fosse outra pessoa, né? Ficava cheio de melindre, né? E ele repetia uma frase de Caibar Schutel que dizia, melindres é orgulho ferido. Graças a Deus que no meio espírita não tem melindre, né? Graças a Deus. Olha, gente, para mim essa é uma das mais engraçadas. Numa palestra de Divaldo, ele até imitava a voz de Divaldo, né? A cama de Jerônimo estava em evidência, já botou ele bem pertinho de Divaldo, na primeira fila, né? Já para não atrapalhar, daquela história da menina que tropeçou, né? Bota ele aqui bem na frente de Divaldo. Mas quem foi entrar no centro para assistir a palestra? Um bêbado, olha.
Em certo momento, aproximou-se um homem alcoolizado e disse-lhe: paralítico, levanta-te e anda. Vê mesmo. Paralítico era o Jerônimo. E o bêbado querendo curar Jerônimo no meio da palestra de Divaldo. Jerônimo lhe disse: depois, meu amigo, depois. Temia Jerônimo que a cena fosse notada e atrapalhasse a palestra, né? E atrapalhasse, todo mundo visse uma cena daquela cômica, né? E o bêbado insistiu: paralítico, levanta-te e anda. Insistiu o bêbado. Ele olhou para o bêbado e disse: bem que eu queria, meu filho, mas eu não consigo. Falou baixinho Jerônimo, tentando chamar o homem à razão. O bêbado saiu desconsolado. Ó homem de pouca fé, vê? A culpa ainda era de Jerônimo, que não tinha fé para ficar curado. Já pensasse. Pode passar. Não é boa essa, pra mim essa é a mais engraçada. Eu já ri tanto com essa história. Eu fico imaginando a cena, minha gente. Imagina, no meio da palestra, chega aqui um bêbado e começa a fazer um negócio desse. E no cemitério, gente. O povo não gosta de cemitério, né? A maioria. Mas o Jerônimo, todo mundo chamava ele para ir para o cemitério para falar algumas coisas, que ele tinha a oratória tão bonita, né? Então ele fazia as pessoas se emocionarem. E aí ele costumava ser requisitado para a prece de despedida por ocasião da desencarnação de algum conhecido. Um dia, próximo ao túmulo, coube-lhe a palavra. Depois de emocionadas, as pessoas foram saindo, conversando, esqueceram ele no cemitério. E ele, paralítico, ficou lá. Ei, minha gente, vê que situação. Altas horas da noite, minha gente, escuro, ele sozinho no cemitério. Vê. Quando os amigos foram visitá-lo em casa e ele não estava, cadê Jerônimo? Ah, ele ficou no cemitério. Aí lembraram dele, foram lá pegar ele. Vê que situação. Em ocasiões como essa, exercitava a resignação. Ele ia fazer o quê? Se desesperar, tinha que se resignar, né? Tinha que esperar que se lembrassem dele até para um cafezinho ou um copo d'água, né? Tá aqui só hoje, né? Um copo d'água. Mas tá uma delícia, viu? Como é bom a água, né? Um senhor de São Paulo. Pronto, essa última história, tá? Essa não é tão engraçada, mas é mais reflexiva, para a gente fechar, né? Voltando para aquela energia mais reflexiva. Conta a história, né? Que um senhor de São Paulo foi procurar o Jerônimo. E ele conta a história para o Jerônimo. Olha, moço, eu era uma pessoa muito rica até uma semana atrás. Eu tinha uma fazenda com eletricidade, com todo o conforto da vida moderna, até campo de aviação. Tinha tudo. Fui tão incauto que, ao fazer a venda da fazenda, passei a escritura e recebi uma nota fria. Jerônimo estranhou o que era uma nota fria. Uma duplicata sem valor. E não tive condições nem de reclamar. O advogado falou que era perda de tempo. A minha família antes se tolerava, porque nós conversávamos por bilhetes. Se fosse hoje em dia, era por WhatsApp, né? E nos meus weekends, né? Weekends é finais de semana, né? A minha esposa, nos seus chás, os filhos iam onde queriam, né? Ou seja, estavam acostumados, né, na mordomia, no luxo, e aí, de repente, ficou pobre, né? Agora todos vêm em cima de mim, me cobrando conforto, me cobrando a fazenda. Eu não resisto a essa situação. Então a pressão, né, da família em cima desse homem, ele pensou em se matar. Aí ele foi numa farmácia, não é, para comprar o remédio para se matar. Quando chegou lá, olha como a espiritualidade trabalha. Ele encontrou um amigo. O amigo viu que ele estava comprando uma quantidade muito grande de remédio, sabendo da história dele, que ele tinha perdido muito dinheiro, já veio a intuição, né? A inspiração de que ele estava pensando em se matar. Chegou para ele e disse: para que você quer isso? Como ele sabia do meu desespero, falou: eu não admito que você compre esse remédio. Aí veio o desaforo dele. Eu respondi: como? Você não manda na minha vida. Aí ele me disse: eu vou deixar assim você cuidar de sua vida. Se você me prometer que vai conversar com Jerônimo Mendonça em, de novo essa cidade, Ituiutaba. Eu lhe dou a passagem. Ele me deu a passagem, aqui estou, mas acho que eu perdi meu tempo. Porque você é uma pessoa feliz e não sabe o que é o sofrimento alheio. Vê? Como é que a pessoa diz isso para Jerônimo Mendonça, né? É muito orgulho, né? Jerônimo lhe respondeu: meu amigo, você é uma pessoa que realmente está sofrendo. Você perdeu uma fazenda maravilhosa. Mas vamos supor que essa criatura que lhe comprou a fazenda voltasse agora e lhe perguntasse: você quer trocar a fazenda por um olho seu?
Ah, Jerônimo, que bobagem é essa? Isso é conversa que se fale? Não, o olho não. O olho é muito precioso. Então vamos supor, um braço. Ah, mas que bobagem, que conversa. Onde já se viu isso? Ó, meu amigo, e cheguei à conclusão que você não é pobre. Você não é miserável. Você é arquimilionário das bênçãos de Deus. A gente precisa acreditar nisso. Como às vezes a gente não acredita quando a gente fala isso para a gente mesmo, então eu vou pedir que você fale para a pessoa que está do seu lado essa frase que está ali em negrito. Você é arquimilionário das bênçãos de Deus. Você é arquimilionário das bênçãos de Deus. Acredite nisso. Você é arquimilionário das bênçãos de Deus. O homem, ao sair dali, mudou seu modo de pensar. Agora se empolgaram, né? Antes, para falar uma frase, estava difícil. Agora estão repetindo. Já... Olha, sei não, é 880, viu? Para ser milionário, todo mundo quer ser, né? Arquimilionário, não é milionário não, é arque, né? Todo mundo vai sair daqui direto para jogar, né? Olhe, o homem ao sair dali mudou seu modo de pensar. Sempre que podia, voltava para trocar ideias com Jerônimo e acabou se tornando um trabalhador da seara espírita. Veja que coisa maravilhosa, gente, né? E aí um outro exemplo, que é baseado em fatos reais, que me lembrou, né, a história de Jerônimo, é esse filme. Quem já assistiu, levanta a mão. Intocáveis. Quem não viu, veja. É bom ou não é, gente? É muito bom. É uma lição de vida, de amizade, não é? Muito bom. Para mim, um dos melhores filmes que eu já assisti, tá? Mostra a vida desse homem rico, né, que é tetraplégico, né? Como eu mostrei, já falei antes, é diferente, né, porque ele tem a lesão, né? Ele não sente nada, né? Mas é parecido, vamos dizer assim, né? Ele encontra esse jovem para cuidar dele, né? Contrata ele, né? E começa uma amizade. É uma história maravilhosa. Pode passar, não vou ler essa parte aí, não. Outros exemplos de amor, né? De filme, mostrado em filme. Eu gosto muito de filme, a gente aprende muito assistindo filmes, né? Irmã Dulce, né? Porque o amor independe de religião, né? Essa baiana, quem ainda não assistiu, veja esse filme, é muito bom. E o Chico Xavier, né? E aí uma foto mostrando ele ali alegre, né? O pessoal cantando, né? E tal. Pode passar. E aí eu termino sempre com essa imagem, não é, da renovação, da criança, do bebê, não é? Quem quiser mandar um e-mail para mim, glauco.pe@gmail.com. Quem quiser me adicionar no Facebook também, é só colocar lá Glauco Guedes e vai ser um prazer ter todos vocês no meu hall de amigos, não é, virtuais, não é, entre aspas, né? Mas quem quiser, né, eu estou sempre aberto, né, a boas conversas. Sempre que possível eu chego um pouquinho cedo, a gente conversa um pouquinho antes. Quando termina a palestra, às vezes também eu falo com um e com o outro, que eu acho muito importante esse contato, né? Como eu disse, eu frequento o centro desde criança e às vezes eu vi alguns palestrantes com aquela ressalva, aquele distanciamento. E eu não gostava muito disso. Um dia, quando eu for palestrante, eu vou ser mais simpático, eu vou ser mais brincalhão, eu vou olhar no olho, eu vou apertar a mão. Não é querendo me aparecer, não, porque eu me sinto bem assim, né? Eu acho que vale muito a pena essa troca de energias, não é? E até a crítica, porque tem gente que tem prazer em terminar a palestra, dizer, olha, eu gostei muito, mas... Aí disse, lá vem bomba, né? Aí lá vem o mas, né? Porque é incrível o poder das pessoas de perceberem uma vírgula. Aquele slide, faltou uma vírgula na terceira estrofe. Não sei, tá bom, meu irmão, eu vou lá e ajeito. A gente está aqui para aprender, né, também com as críticas, né? E para que a gente se melhore, né? Eu procuro sempre observar. Que bom que está filmando, né? Tem palestras minhas no YouTube, tá, gente? Essa aí vai estar em breve, tá? E é bom você ver, às vezes, uma palestra antiga, né, e compara com a nova, para você ver como a gente está se melhorando, né? A cada ano que passa, a cada momento que passa, a gente vai sendo uma pessoa melhor. E isso é muito bom, tá certo? Domingo é Dia das Mães, tá? E eu agradeço a minha mãe por poder estar aqui nessa encarnação. E agradeço a nossa mãe, que é Maria de Nazaré. Nós não somos católicos, né, de venerar Maria, não precisa de imagem, mas eu tenho muita devoção, né, por esse espírito, que eu já li muito a respeito dele, e eu aconselho quem quiser ler no livro Boa Nova. Eu dei a palestra domingo lá em Ouro Preto, Olinda,
E minha mãe estava assistindo a palestra e se emocionou junto comigo no final da palestra, quando é narrado pelo espírito de Humberto de Campos, nessa obra maravilhosa chamada Boa Nova, não é? Esse espírito tão elevado que é o espírito de Maria de Nazaré. Então, nesse final, né, a gente vai fazer a prece final, mentalizando esse espírito de Maria de Nazaré, representando todas as mães aqui presentes, encarnadas e desencarnadas. E a gente que nessa encarnação é homem, mas a gente pode ter sido mãe em outras encarnações, né? E a gente se sente também feliz. Se a gente não é mãe, mas com certeza a gente teve uma mãe. E a gente precisa dar um presente a ela. Não precisa comprar em shopping center, né? Não precisa ser um presente caro. Se puder comprar um presente caro, compre. Uma coisa não exclui a outra. Mas o presente principal que a gente pode dar é o nosso amor. Não só no Dia das Mães, né? Mas sempre que possível. E aqueles que já têm a mãezinha do outro lado, desencarnada, saiba que ela continua viva e que ela vai receber também essa energia, em especial neste momento, durante a prece final. Então eu vou pedir a todos para que a gente fique numa posição bem agradável, né? Como eu sou fisioterapeuta, eu gosto de pedir às pessoas que deixem os 2 pés no chão, tá? A postura, né, da coluna, não fique envergado, né? Fica aquela postura bem agradável para melhorar a respiração, a circulação. Não é nada de misticismo e de esoterismo, nada disso não. É só uma questão mesmo, né, fisiológica, física, né? Porque o corpo fala, tá, gente? Então descruza as pernas, os braços, fica numa postura bem agradável, relaxada, que a gente vai fazer uma visualização terapêutica, tá? Bem simples, não vai demorar muito por causa da hora. Mas a gente vai fazer com muito amor, com muita intensidade, que a gente já está sentindo a presença da Legião de Maria aqui. Existem milhões de espíritos trabalhando junto de Maria. E não é à toa que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E a gente se sente também um pequenino, bem pequenino trabalhador nessa seara cristã, de irmãos e irmãs que se unem nesta família de amor, de paz. Certa feita, Jesus perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo respondeu: todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, este é minha mãe, este é meu irmão. Que possamos acreditar que todos nós somos irmãos em Cristo, porque somos filhos do mesmo Pai. E que nesse instante possamos nos lembrar da figura de Maria de Nazaré, a rosa mística, com seu manto azul e branco. Sintam o perfume das flores, das rosas, uma chuva de pétalas de rosa estão caindo neste instante, neste ambiente. Uns vão receber mais, outros menos, de acordo com seu merecimento. Receba, agradeça e juntos vamos oferecer esta flor em forma de gratidão à nossa mãe biológica, à nossa mãe adotiva, a esta mulher que pode ser representada pela nossa avó, pela nossa tia, ou até mesmo um pai que soube ao mesmo tempo ser pai e mãe. Ele merece o nosso abraço, o nosso beijo, o nosso carinho. Diga de coração: muito obrigado. Podem falar baixinho: muito obrigado.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Muito obrigado, Jesus, por esta reunião, por essa energia de paz e de tranquilidade. Que possamos levar essa energia para os nossos lares, para a nossa família, para o nosso trabalho, onde nós estivermos, para que possamos construir um mundo melhor, um mundo de regeneração, um mundo de paz, porque a paz do mundo começa em mim. Muito obrigado a todos, que a paz de Cristo permaneça conosco, hoje, agora e sempre.